Fala galera, mais um podcast e agora na temporada de verão, com pessoas que sempre trazem resultado. Uma coisa que eu costumo ouvir de muitos empresários é assim: Johnny, sou pequeno, tô numa região pequena, eu não tenho resultado, é difícil e tal. Mas com esse cara de hoje, que é empresário, que é um amigo, que tá comigo no Fire Club, é o cara que executa numa cidade pequena, é o cara que tem resultados numa cidade pequena, é um dos caras que eu conheço que tem o maior poder de execução, ou seja, ele aprende, ele faz, ele aprende, ele faz, ele aprende, ele faz, ele não discute, cara, é soldado ali, cara, visão ele tem, e não basta ter visão, ele tem mira, ele acerta porque ele executa. Recebam com uma salva de palmas, com energia, esse meu amigo sócio do Fire Club, Pedro Contempi! Valeu. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Muito prazer, meu nome é Pedro Contempi. Transformo números em sucesso, eu gosto de falar. Atualmente a gente está na cidade de Resende Costa, Minas Gerais. E é muito interessante para a gente ambientar isso aqui, fazer parte disso. E é o que o Johnny falou. É pensar no poder da execução, é querer fazer, é botar a cara e fazer. Não tem escolha. Aprendeu? Faz. É isso aí, Pedrão. Pedrão, seja bem-vindo. E é um prazer ter você, porque você é um cara que está próximo da gente. É um cara que já vive esse ecossistema de energia que a gente traz de execução, de educação. Você tem muita energia, a gente se diverte com você, ao mesmo tempo aprende também com você. E eu quero que você dê o primeiro insight assim, cara, você está numa cidade relativamente pequena. Qual que é o seu poder ali, sua zona de potência, para fazer com que a sua contabilidade, a sua empresa, ela seja reconhecida na cidade e principalmente que você tenha resultados? Pensando num cenário de uma cidade pequena, a gente sempre fica muito travado naquilo. Só conhece aquilo, só vive aquilo. Sempre busco pegar alguma coisa fora de lá e trazer para o nosso ambiente. É interessante olhar o que outros estão fazendo. Eu sempre olho, sabe, o que o pessoal está fazendo que dá certo e sempre levar de base o quê? Empresas melhores do que a gente que já estão dando certo. Tem muita resistência, o pessoal lá é muito acomodado em si, na questão de querer fazer algo diferente, querer mudar de vida. É uma coisa que eu nunca me identifiquei. Sempre quis mais, sempre que dá aquele próximo passo com o pessoal. A gente vê o que está fora, vou pegar isso aqui, vou trazer para a minha empresa, vou julgar na minha realidade. É uma coisa que a gente sempre olha também, entende que tem coisas novas, só que como que eu vou aplicar numa cidade onde às vezes o engajamento do pessoal não é muito grande, não tem uma equipe tão animada. Só que a gente consegue, de certa forma, caminhar com isso. Pegar, o pessoal não vem aqui, a gente pode oferecer esse lado, pode oferecer aquilo, e é muito legal porque até o exemplo das palestras em si. Eu pego muito modelo daqui, sempre modelo de fora, o seu modelo, alguns modelos, aí quando eu levo para lá o pessoal fala, nossa, a palestra dele é diferente. Mas o que eu estou fazendo é o quê? Pegando o que eu já vi e trazendo para um sistema que o pessoal não conhece. Eles não têm essa afinidade. Eu acho que esse é o maior ponto de um lugar pequeno. É você não ter referência e ter que buscar essa referência em outros lugares. Olha que interessante. O Pedro falou duas coisas que são bem interessantes. Primeiro, ele não tem medo, como a maior parte dos players não tem medo de pegar uma informação, copiar essa informação e trazer para o contexto dele, ou seja, transformar essa informação dentro da região, dentro do contexto. Tem muita gente que fala assim, mas espera aí, eu vou pegar uma informação no lugar e eu vou copiar essa informação? Aliás, na sua escola, na sua faculdade, você acha que o seu professor ele não aprendeu com uma outra pessoa e copiou a mesma informação? É a mesma coisa. Só que aquilo que se fala, na vida nada se cria, tudo se copia. Eu falo, na vida nada se cria, tudo se transforma. Porque quando você coloca o seu jeito, da forma como você fala, da forma como você traz, da forma como você conecta com a pessoa, você está fazendo uma coisa diferente. Dentro de uma transformação que você trouxe. E outra coisa que para mim é muito importante, principalmente você que está ouvindo, você que é empresário, você que é contador de uma cidade pequena, esse cara precisa ser ouvido. Esse cara precisa ser ouvido. Você precisa se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo aqui para mais pessoas, comentar esse vídeo e começar a seguir esse cara. Por quê? Porque esse cara precisa ser ouvido, ele está numa cidade pequena, ele tem resultados, porque ele criou na cabeça dele que fala, eu não preciso depender apenas da referência da minha região, eu tenho que ter novas referências, porque se na minha região eu sou maior, fala, cara, eu tô muito bem. Eu olho pra minha região, olho pro lado e falo, cara, eu sou maior. Só que aí eu saio, eu vou para grandes metrópoles, grandes capitais, falo, cara, tem gente fazendo muito mais do que eu.
Então eu falo que a experiência ela muda a frequência. O que você experimenta eleva a sua energia. O que você vê não dá para desver, paladar não retrocede, aumenta a frequência. A frequência tá energizado, muda a ambiência. Ambientes novos, pessoas novas. Esse cara vive ambientes novos. E a ambiência muda a referência. Com um ambiente novo, você tem novas referências que, apesar de ser difícil, nada é fácil, mas é possível. Faz com que você faça ser possível e o melhor, mais rápido. Pedro, cara, eu vejo que você é um cara que lá na sua cidade você deve ser tipo um alienígena, né? Porque, pô, meu, o que esse cara tá fazendo? Por que esse cara tá frequentando esses lugares? Como que as pessoas numa cidade pequena elas se comportam quando você está se destacando, assim, tá frequentando novos lugares? O interessante de cidade pequena é que, como todo mundo conhece a cidade inteira, no início é muita zoação. Eu lembro quando eu lancei lá o estilo Contempo, que era toda foto com a mão e o relógio assim, o pessoal fazia piada, mas era muito legal, por quê? Várias pessoas zoando no Instagram particular, tudo, e me dando divulgação. O pessoal fala, quem que é o Pedro, querendo mostrar quem que é o Pedro em si. Isso da cidade pequena é muito interessante, você olhar esse ponto. Primeiro o pessoal vai zoando, depois eles vão acreditando em você e vão aceitando que isso muda. E isso trouxe um resultado muito positivo pra mim. Isso de querer mudar, o pessoal sempre fala assim, o que é essa mentalidade? Igual, sou um cara muito focado na academia, o cara adora. Então é aquilo, sempre tô meu dia a dia lá, eu vou descansar, não vou descansar, eu vou pra academia, vou praticar um esporte, que é muito mais interessante para mim. E o pessoal vai acostumando com isso. Aí depois vai chegando, falando que eu gostei de tal coisa, gostei disso, gostei daquilo. Só que a gente foca mais em ser reconhecido na região, em torno assim da nossa cidade, onde a gente já atende, porque, querendo ou não, quando vem alguém de fora, o pessoal abraça diferente. E abraçando diferente, a gente consegue ter um espaço melhor. Consegue pegar isso, misturar. E eu venho de uma contabilidade muito tradicional também. Sim. Que, no caso, meu pai criou a contabilidade lá em 97. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como que foi essa construção dessa contabilidade e onde que vocês estão posicionados lá no mercado da região? O meu pai sempre foi vendedor, sempre quis criar várias coisas, sempre vendeu. E ele decidiu, então, abrir uma contabilidade para ele. Ele começou em 97, começou pequeno igual todo mundo, com uma salinha, tudo. Foi crescendo, de acordo com o rendimento dele. Sempre gostei do jeito que ele trabalhava, porque eu sou muito parecido com ele. A gente bota a cara e faz e não tem medo de nada, só vai fazendo. Ele foi crescendo até o momento em que ele estruturou todo o processo, já era uma empresa relativamente grande e eu entrei para ajudar ele nesse ponto. O mais legal é que, querendo ou não, a gente percebe que ele queria um sócio lá com ele para fazer esse ambiente melhorar, que é o que a gente prega lá. A gente conversou tudo, eu entrei, tomei conta de uma parte que, querendo ou não, o sócio não é para complementar, era uma parte que eu, particularmente, tinha um domínio interessante, ele quis me dar essa oportunidade, que é da parte financeira, por exemplo, e de cultura, que eu sempre fui uma pessoa muito animada, tal, sempre quis jogar um astral lá para cima, e não é o que eles estavam acostumados, a contabilidade tradicional, mais uma vez, só enviar guia, mandar esse tipo de coisa. E depois a gente formou, no caso, a nossa tríade, que é eu, ele e minha irmã, que hoje é a nossa gestora. E a gente está fazendo um barulho muito legal lá, porque o meu Instagram é pura divulgação. Eu mando, assim, tudo que eu jogo lá é para, a Contempo faz tal coisa, tal. E até em processo de recrutamento e seleção ficou fácil, que a gente fez um agora há pouco. Praticamente, as pessoas que foram entrevistadas, elas falaram, olha, eu vi no Instagram do Pedro o que ele está fazendo. Então, eu acho que isso pode linkar com o que eu quero para mim. E é sempre importante, o objetivo da empresa com o da pessoa. E eu gosto muito de pensar que esse objetivo, a visão, ela vai denominar tudo. Se eu tenho um pessoal lá que trabalha comigo que é mais fechado, a empresa vai ser fechada. Se eu tenho um pessoal que tem uma visão mais à frente, tem uma visão maior, eles vão estar com a gente, eles vão caminhar nesse processo. E hoje a gente está com essa força lá toda, nós três, e a equipe em si, buscando aquele próximo passo. Buscando melhorar e destacar na região. Então, na região, a gente atende o campo das vertentes que a gente fala, que é as cidades no raio de 100 km mais ou menos, a gente atende praticamente em mais de 6, 7 cidades. E, claro, contabilidade online, estados do Brasil, Sul, São Paulo, Goiás também a gente tem lá. A gente está conseguindo criar uma empresa forte, uma empresa que consegue dar passos largos.
E conta um pouquinho pra galera qual o tamanho da empresa. Hoje é uma empresa igual será que? Uma empresa familiar, uma família de empreendedores. Conta um pouquinho pra galera o tamanho da empresa e como que é esse desafio de trabalhar, por exemplo, com a família. Porque tem as coisas boas, tem os desafios, mas a maior parte das empresas no Brasil são familiares. Então conta um pouquinho e como que são, quantos clientes ali, com quantos funcionários vocês estão hoje. Hoje a gente está com 12 funcionários, mais os 3 sócios lá na contabilidade. E o mais legal aqui, empresa familiar não adianta. Não vai chegar em casa, não vai ficar tranquilo, não vai descansar. A gente vai debater, minha mãe fica brava com a gente, comigo e com meu pai lá em casa debatendo tudo. Mas é muito legal, porque a liberdade que a gente tem com o sócio e a intimidade que cria com o pai, por exemplo, é uma intimidade que eu nunca tive com ele. Então, depois que eu comecei a trabalhar com ele, depois que a gente começou a ser mais próximo, foi muito melhor. Tem muito desafio, né? Porque, com familiar, a gente às vezes fica mais estressado, não releva tanta coisa. Só que é um lugar onde segura a gente. Eu sei que, por exemplo, eu tô lá com meu pai e com a minha irmã, e eles não vão pular do barco. Independente do problema que tiver, eles vão estar lá comigo, batendo, botando a cara sempre. E a empresa, ela, como é uma empresa mais antiga, ela também é composta por pessoas mais antigas. Só que o que eu acho mais legal lá? Tudo que a gente passa para eles pode ser a forma que a gente vende a ideia, mas eles acatam. Independente de já estar lá há muito tempo, fazer do mesmo jeito. E eu sempre falo, não é porque deu certo até hoje que vai dar certo sempre. A empresa agora está crescendo, tem essa outra diferença. E é muito legal ver o pessoal mais velho entrando nessa pira. Igual no fim de ano a gente fez lá o Natal, que presenteou eles tudo fazendo barulho, gritando e tal. Eu querendo criar o nosso grito de propósito também, que é uma coisa muito legal que eu acho. E o pessoal aceita. O pessoal bota na frente, vai. Tendo resistências comuns de, por que isso? Como que isso vai me ajudar? Só que no final, o contexto da empresa hoje está muito bom, está propício ao crescimento, à evolução. Uma coisa que é legal, Pedro, e eu queria que você contasse um pouco pra galera, você tem movimentos culturais ali da cultura da sua empresa que você traz. E uma coisa é você implantar a cultura quando a empresa é muito nova ou quando tem pessoas mais jovens que até entendem mais. Outra coisa é exatamente esse exemplo que você deu. Conta um pouquinho como que é a implantação de cultura, como que é a gestão de pessoas na sua empresa e como que você faz para implantar isso com as pessoas mais velhas e quais são as ações de cultura que você tem hoje. Que eu vejo que você faz várias ações, você me manda as ações que você faz, eu acho muito legal. Conta um pouquinho para inspirar as pessoas, porque é muito importante ter cultura. A gente sabe que a cultura é um dos pilares principais da sua empresa, é como você se comporta, como você está lidando com as coisas da sua empresa, para quando você não estiver lá, as pessoas continuarem propagando isso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito da parte de cultura. Eu acho muito legal trabalhar com o pessoal. E eu vejo que a cultura é uma parte se ligada à nossa visão de futuro, que é o pessoal pegar o que ele tem de valor e trazer para nós, para conseguir fazer esse movimento e, num futuro próximo, a empresa conseguir prosperar. A gente começou o básico, reunião. A gente começou fazendo reunião porque tinha parado na empresa. Aí eu voltei lá, dei ideia pro meu pai em si, aí a gente começou a fazer reunião. E a gente sempre falou aquilo, a empresa vai crescer, a gente precisa mudar essa forma de crescer. E a gente começou com o básico, fazendo o quê? Festas em datas específicas, igual a gente faz quadrilha agora, fez carnaval pro pessoal. O carnaval é assim, a gente pega na empresa, manda todo mundo fantasiar, manda o pessoal comer, e a gente fala, vamos fazer uma festinha aqui e tal, fazer essa quadrilha, fazer uma coisa interessante. A gente faz evento também para os nossos clientes, e no evento todos os funcionários a gente chama para eles virem com a gente, vamos lá, vamos ambientar, vamos conhecer o cliente, mostrar que a gente é diferente. E é engraçado porque sempre quando eu pego uma coisa nova, o pessoal chega, lá vem o Pedro com mais uma invenção de moda, lá vem ele trazer mais alguma coisa pra gente fazer, só que eles gostam no final, cara. Gosto. Eles gostam que tem essa brincadeira, esse ambiente diferente, essa coisa disruptiva. E a gente pega coisa básica, minha irmã é muito boa pra isso, na questão de cultura. Ela fala assim, por que a gente não faz tal coisa? Faz lá, chegou o kit novo da Contempor que a gente tem lá, vamos sortear 3, só que esse sorteio vai ser o seguinte, o pessoal tem que responder no nosso grupo, vamos pôr, quando que a Contempor abriu? Quando que foi o nosso último evento que a gente já fez isso? Legal. Aí a pessoa que responder ganha. A gente fez isso com vinho também, dando pro pessoal. Eu lembro do vinho. Dando vinho pro pessoal. E a gente criou também aquela questão do mascote em si, que eu sempre achei muito legal, eu sempre gostei de time de futebol que tinha, eu achava que dava um sentimento de pertencimento, que é o símbolo. Sim. Aquele sentimento grande de pertencimento.
A gente criou, o pessoal no primeiro momento ficou assim, que isso, cara, que loucura, por que você está fazendo isso? Quebrando totalmente o padrão, igual a gente está aprendendo a fazer. E quando a gente fez a oportunidade para eles também escolherem o nome do mascote, que é uma coisa que a gente aprendeu com vocês, que até o Rony me deu a ideia, deixa o pessoal escolher, para sentir a vontade. Então, eu gosto de ser muito transparente com a empresa. O meu nível de transparência ele é muito até elevado de vez em quando, que meu pai fala, me segura um pouco. Não, calma, isso aí você pode segurar. Não precisa mostrar. Mas eu sempre gosto de alinhar a expectativa. Assim, Johnny, você está comigo aqui? Show de bola. O que eu posso fazer para você estar melhor, cara? E o que eu fazendo para você estar melhor, o que você vai retornar para minha empresa? E é sempre assim. Você vai dar a sua mão como empresa e a pessoa vai dar a mão dela para cumprimentar, para fazer aquela parte. E isso é cultura para mim. A gente está sempre alinhado e querer conhecer o que o outro tem de melhor e trazer para a gente, trazer para nossa empresa. Parabéns, cara. A sua cultura ela vem cada vez mais revolucionando assim o mercado e vem mudando ali a sua região. O que eu ia te falar é o seguinte, muitos empresários eles têm medo de implantar cultura ou até acham que é besteira. O que você acha na sua visão? Hoje investir em uma festa, colocar dinheiro numa festa, o valor, o recurso, ele é um gasto desnecessário ou ele é um investimento? Na situação que a gente está hoje é muito mais que um investimento. Eu acho que para a nossa empresa conseguir ser o que ela é hoje foi só por causa disso, por causa da cultura. Então eu vejo isso como um custo nosso já, uma coisa normal para a gente. E eu vejo que se não tivesse nada disso, a empresa não estava nem perto do que está hoje. Em questão até mesmo de ambiente, cara, clima organizacional. Sempre foi bom. A gente sempre teve um clima muito bacana, só que agora está muito melhor. O pessoal é muito mais amigo fora e colega dentro. Legal. E uma coisa que você falou, a cabeça do Pedro, né? Ele já está setado por uma visão de crescimento. Ele respondeu, a festa é um custo. Ele não falou despesa, falou custo. Porque ele sabe que o custo tem um retorno. Despesa já não. Então, setado isso, eu imagino que você tem um perfil muito financeiro, né? Sim. Que é uma zona de potência sua que você trabalha muito bem lá. Conta um pouquinho como que você seta os KPIs, as métricas ali de crescimento da sua empresa. O que precisa ser visto numa empresa para crescer ela sustentável? Como que você faz dentro da Contemp e como vocês trabalham isso também com seus clientes? O financeiro sempre foi um ponto que eu gostei bastante e eu sempre gostei de organizar muito. Com as minhas finanças sempre fui bem organizado, separava tudo e parti para a Contemp. O que eu gosto sempre de pensar? Primeiro, ter controle de tudo. Ter base. Não adianta eu querer pegar uma métrica de crescimento no ano se eu não tenho tudo lançado, tudo devidamente colocado no local. O primeiro passo foi isso. A gente colocou a casa em ordem. Separou tudo que tem, lançou, criou um aplicativo especialmente para aquilo, pegou ele e lançou. Depois a gente foi olhar o básico. Sabe o que a gente tem lá? Chama a regra dos 25%, que a gente gosta de chamar. Chega no fim do mês, a gente faz aquele apanhado. Show, quanto que sobrou de valor? 10 mil que sobrou? Beleza. 25%, 10 mil de lucro, 25% lucro do sócio. Nada mais justo do que o cara trabalhou o retorno dele. 25% como uma contabilidade, vamos reinvestir em fazer alguma coisa para as pessoas? Show. 25%, vamos pegar uma reserva de emergência que a gente tem? Show. 25% outra reserva focada em rescisão? Então esse foi o nosso primeiro passo. A gente conseguir no fim do mês fazer alguma coisa com dinheiro. Depois a gente vai ter uma coisa recente, que a gente conseguiu resetar o nosso fluxo de caixa. Então agora todo dia 30 a gente consegue pagar todo mundo, todas as contas e consegue distribuir o lucro. E qual que é a única métrica que eu realmente dou mais importância hoje em dia para a gente ver é o nosso crescimento real dentro da contabilidade. Crescimento real você vai pegar o quê? Crescimento do PIB, inflação, vai somar e fazer uma conta para ver quanto que foi o seu último faturamento do ano anterior e o desse ano, final desse ano, para ver o quanto que você realmente cresceu. E é isso que a gente olha. Pô, Pedro, você separa um valor todo mês para fazer alguma festa ou algo assim? Cara, a gente não separa especificamente para isso, mas também não tem um valor limite, não. Chega no fim de ano, que tem evento, tem tudo esse tipo de coisa, a gente vai lá, gasta o que precisar gastar para ter aquele impacto interessante. Isso reflete no cliente. Já tem cliente vendo o que a gente faz lá e todo evento nosso a gente fala assim, usa a regra dos 25, porque é o mais simples. O empresário pequeno, que é o que a gente mais lida lá na região, ele não tem muita cabeça, não tem muita vontade de mexer no financeiro. E às vezes não tem uma pessoa que vai mexer nisso. Então, aquele básico que a gente mostra como que faz, deixa o nosso cliente satisfeito nesse âmbito em si. Muito bom, Pedro. Aliás, gente, vejam que está sendo uma aula
para vocês que estão assistindo esse podcast. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu comentário, deixar o seu like. Pedrão, como que as pessoas fazem para te encontrar na rede social? Qual que é o seu arroba? Meu arroba hoje no Instagram é arroba PedroContemp, C-O-N de navio, T de tatu, E de escola, M de Maria, P de pato. Pedro Contemp, vocês me encontram lá, tem TikTok, tem Kawaii também, só que eu sou muito mais ativo no Instagram. É onde eu faço todo o marketing da minha empresa. Boa. É onde que eu posto o que é a Contemp. Se você quiser conhecer o que é a Contemp, como que eu, Pedro, transformo números em sucesso, lá no meu Instagram você vai ter um pouquinho de base nisso. É isso aí, meu cara. O cara tá setado pra realmente mostrar quem ele é e pra que ele veio. Aí a Contemp mesmo. A galera que quiser conhecer a Contemp, qual que normalmente você recomenda? É Instagram, site, YouTube? O que você recomenda? Eu recomendo a Contemp também no Instagram, que é onde a gente tem mais domínio. Contemp Service Contabilidade. Só jogar lá que você vai achar. Contabilidade, isso, muito bom. Nosso grupo lá. Muito bom. Pedrão, me conta um pouquinho, agora, voltando um pouco no tempo, né? Quem é o Pedro do passado, assim? Como que foi a sua construção para se tornar um empresário? O que você gosta de fazer para você se manter ativo, para você se manter... Você é um cara que está sempre animado, um cara que tem energia alta, é um cara extremamente executor, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas queria saber lá do passado, quem é o Pedro? O Pedro sempre foi uma criança que sonhou demais, cara. Sempre viu muita coisa, sempre quis fazer muita coisa. Desde pequeno, eu sempre fui assim. Sempre gostei de ficar muito na ativa, sempre fui muito animado, em qualquer lugar que eu ia, em qualquer festa que eu ia, sempre fui muito animado. Você dá trabalho em festa, hein, cara? Isso é um trabalho bom, cara. É isso, o pessoal da minha cidade conhece. O pessoal fala assim, o Pedro tá louco, tá chapado, bebeu demais. Não, nem precisa. Tô normal lá, tô dançando. E desde pequeno... Você tem quantos anos, Pedro? Tô com 22 anos atualmente. 22 anos. E desde pequeno eu sempre gostei muito do âmbito da academia, que me ensinou muita coisa, cara. Questão de disciplina, de treinar sempre, fazer dieta. Isso reflete totalmente na minha vida hoje. A forma como até eu levo o serviço, a seriedade que eu tenho no serviço, é no que eu aprendi nisso. Sempre fui animado. Nunca fui uma pessoa tão, assim, na minha. Retraído, né? Nunca fui retraído. Sempre fui sair, conversei com o pessoal, gostava muito disso. E eu comecei a trabalhar cedo com meu pai, na contabilidade, que aí foi com 14 anos que eu ia lá, um breve momento da semana para aprender algumas coisas. Eu ia lá com ele. E isso foi moldando o Pedro. Até a parte que eu cheguei mais ou menos com os meus 18 anos. Fui até coincidentemente com a pandemia, que caiu lá. Que aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu passei o que eu tenho de energia para o mundo da Contemp também. Passei a questão da felicidade, da alegria, de ser uma pessoa muito, às vezes, falou assim, Pedro, vamos fazer tal coisa, eu já saí aqui sem pensar, vou fazer, aí não, para aqui, vem cá. Não é só fazer, tem que pensar, tem que voltar nesse mundo. Eu acho que fazer um paralelo, eu falo que é melhor... frear um louco do que empurrar um burro. E quando eu falo do frear um louco, você vai contando, você falou 22 anos, cara, eu tenho 16 anos a mais do que você. Tenho 38 anos. E aí eu me vejo em você um cara que, porra, quero ir pra frente, quero levar todo mundo, quero trazer novas ideias. Não, calma, vamos frear esse cara. E assim, acontece isso mesmo. Mas você contando, eu tô me identificando com você, eu tô achando muito legal. Continua. Show. Sou louco igual você, a gente é tudo louco, cara. Não, isso é bom, cara. A gente consegue transmitir uma energia, consegue fazer com o pessoal coisa que eles não estavam acostumados. E isso é muito bom você comentar sobre de frear e querer empurrar, porque tem muita gente que não quer mudar. Quer a mudança, mas não quer fazer nada por onde, não quer mudar o jeito, não quer mudar o hábito, e isso em empresa impacta muito. Às vezes a gente quer uma empresa muito ágil, muito rápido, quer crescer, e quem está com a gente não quer isso. Que é onde a gente sempre olha, a pessoa quer, não quer, vamos alinhar o objetivo, vem com a gente, vamos junto. E a intenção é transformar com essa energia, cara, a empresa total. Já melhorou bastante, já tá bem animada, tudo, só que eu sempre acho que tem como melhorar, cara. Sempre vou achar alguém que é referência, sempre me comparo com alguém que é maior do que eu. Não adianta falar assim, mas tá bom, já viu como que era pior? Beleza, era pior. Eu não quero me comparar com o que já foi ruim. Agora eu tenho que sempre aumentar a régua. Sempre julgar um jogo a mais, ir pra cima deles. As pessoas elas adoram lembrar quem você era, mas elas detestam ver quem você está se tornando. Quando você tá numa média e você sai dessa média, cara, a galera normalmente não gosta. E é normal mesmo. Você fala assim, cara, beleza, entendi, eu era aquele Pedro do passado
que fazia um monte de besteira. Eu era o Johnny do passado fazendo um monte de besteira, mas eu não quero lembrar daquele cara. Eu quero continuar indo pro meu futuro. Eu não quero que você fique me lembrando quem eu era. Eu quero que outras pessoas contribuam para o que eu quero me tornar. Então é isso que você tá falando, cara. A gente passa por vários desafios, isso molda o nosso caráter, molda a nossa personalidade, mas a gente quer estar sempre evoluindo com novas referências. E eu tenho certeza que hoje você já passa por isso e vai passar muito mais. Se prepara. Das pessoas que estavam lá atrás com você e que viram aquele Pedro que tinha menos sucesso, que tinha menos conhecimento, e agora elas vão demorando para entender quem você está se tornando, e não diz muito isso sobre você, diz muito isso sobre elas, porque elas não conseguem alcançar aquilo que você está conseguindo alcançar. Quando você traz uma ideia nova, fala, cara, como é que esse cara está trazendo ideia nova de novo? Pô, esse cara não para. Mas é isso mesmo, a gente precisa fazer isso. E quando a gente fala não parar, não adianta só você ter a ideia. Eu tenho a ideia, eu tenho a visão, mas eu preciso atirar certo. E para atirar certo, eu preciso executar certo. E uma coisa que eu te admiro, e quero dizer para todo mundo aqui que eu admiro o Pedro é executor, cara. Executa, cara. Não tem tempo ruim. O cara aprendeu. Ele faz. Eu acho que sua cabeça é setada assim. Bom, essa pessoa tem mais resultado que eu. Tem, check. Essa pessoa pediu para eu fazer, check. Eu vou fazer. Eu não vou perguntar se tem o que. Eu vou fazer e acabou. Porque se tá tendo mais resultado que eu também posso ter. É assim mesmo? É desse jeito. Eu uso esse parâmetro. Por exemplo, a gente tá aprendendo algo novo com você. O Johnny tá lá no lugar que eu quero chegar. Sei que ele tem valores, tem princípios. Vou fazer. É básico. É o feijão com arroz igual. O que eu preciso fazer para estar num corpo melhor? Cara, dieta e treinar. Tô fazendo dieta, tô treinando. Aprendi algo novo com o Johnny aqui, beleza. O que eu vou fazer na minha empresa? Ele falou que eu posso fazer isso. Show. Vou transformar aqui. Eu sempre fui uma pessoa, até na época de escola. Cara, me dava tarefa, eu fazia tudo igual um louco. Fazia isso, ó. Deu aqui agora? Não, vem cá. Já fazia, ficava livre. E depois ia azucrinar o pessoal, que era a melhor parte. Mas eu sempre aprendi a ser assim. Aprendi algo novo, vou reter para mim e já botar em aplicar. Na empresa, isso faz um estrago enorme lá pra gente. Independente do que seja, eu aprendi que agora eu vou atender o cliente, assim, que a gente tem a cultura lá de atendimento ativo. Eu até implantei isso lá, frases que a gente pode dizer, frases que a gente não pode dizer na nossa empresa. Tem uma folhinha. E lá todo mundo fala assim com o cliente quando atender. Bom dia, espero encontrá-lo bem. É fulano quem fala, é o Pedro quem fala. E se eu achei bonito em um lugar, padrão, o que eu peguei? Galera, vamos a partir de agora fazer assim, por quê? É mais bonito. Você não gostaria de ser atendido numa empresa que a pessoa fala assim cordialmente? E o que é o legal disso? Eu não pergunto se a pessoa está bem, porque eu quero agilidade. Só falo assim, espero te encontrar bem, é o Pedro quem fala, já manda informação. Então tudo que eu vejo de novo eu tento aplicar. Tento passar nessa realidade e eu sinto que é isso que vai fazer a diferença, isso que vai dar o resultado no final, aplicar. É exatamente isso, irmão. Por isso que você vem tendo resultado e a gente, eu, os meus sócios, nosso time, a gente admira muito o seu poder de execução. E até a sua visão. Você é um cara que tá com a gente há algum tempo e pro empresário, qual a importância, você já falou de referência e tal, qual a importância de estar nesses ambientes de crescimento? Hoje você é nosso sócio do Fire Club que é um clube de empresários, junto da MLS, que tá o Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Então, até se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Fire Club, vai aparecer um QR Code aqui na tela, é só escanear, a nossa equipe vai falar com você. Se é empresário, quer crescer, quer mudar o negócio, quer mudar o seu movimento, escaneia, vai conhecer um pouquinho mais. Mas conta um pouquinho a importância de você estar hoje no Fire Club, o que o Fire Club vem mudando a sua vida, para um outro empresário que queira realmente conhecer. Primeiro ponto do Fire Club. Ambientes diferentes. Pessoas que estão todas em um ambiente só querendo melhor. E falando sobre o quê? Negócio. Que é um ambiente que eu não frequentava antes. De sair e só falar disso, de só aprender disso. E a primeira vez que eu fui num evento em si do pessoal do Serac, eu saí de lá no primeiro dia, eram 2 dias. Falei assim, caramba, eu sou muito merda, cara. Eu me senti um merda mesmo. Falei assim, cara, eu não tenho nada na vida, não fiz nada, o pessoal tá lá, tô no ambiente. Mas esse sentimento de ser ruim, ele, querendo ou não, me motivou. Então, apesar de ter contraído essa coisa ruim, mas ela serviu para um impulsionamento.
por não conhecer, por não ter outras referências. Tipo, E você hoje, se sentiu desconfortável, mas e aí o desconforto fez você evoluir. Isso, justamente isso. E foi muito engraçado. Eu lembro até hoje a sensação, é uma sensação muito engraçada e boa. E o que me motiva é isso, cara. Eu consegui fazer esse tipo de coisa, ambientar lugares assim e pensar no quê? Na minha melhora. E pensar em querer estar com pessoas que são muito melhores do que eu, para eu ficar lá assim, tá, tem um próximo passo. Eu consigo fazer isso. E conhecer outros mundos, cara. Que eu acho muito legal. Conhecer outras pessoas de outros estados e que realmente tem resultado. Que eu vejo isso. Exemplo, vocês, o pessoal que eu conversei ontem também, que eu, na minha situação, vejo assim, caramba, que o pessoal fatura aí numa semana, às vezes eu faturo no mês, ou que o pessoal fatura em 2 dias, eu faturo no mês. Eu fico assim, o que esse cara faz? Se ele falar pra fazer isso aqui, eu faço. Eu quero faturar isso. E você é executor. E sendo executor, você, inclusive, foi premiado, indicado como um dos melhores, né? Na categoria foi a gestão de pessoas, não foi? Isso. Gestão de pessoas. Porque você é executor, cara. Como que foi participar lá do Oscar? Como foi esse momento? Como foi a repercussão na cidade, né? De você estar ali no palco? Conta um pouquinho pra gente, porque a gente tem um Oscar que a gente premia os nossos melhores alunos ali. O Pedro subiu no palco, foi premiado na frente de um monte de gente e a gente ficou muito feliz, cara. Como foi a repercussão? O Oscar foi muito interessante porque deu muito o que falar. Engajamento no meu Instagram triplicou. Se, por exemplo, eu tinha lá 500 views, estava dando 1.500 views por story. Pessoal, o que é isso? Porque eu não adiantei nada. Eu não fiz aquela parte de trabalhar o público para isso. Você apareceu lá. Só apareci lá de terno, todo bonito, subindo no palco. Pessoal, o que tá acontecendo aqui? Postando aquela foto intimidadora e tal, assim. E é muito interessante porque é um ambiente muito bom, um ambiente diferente. E você ser reconhecido por fazer algo que você tem gosto de fazer é muito bom. Aí eu postei lá certinho do Oscar, postei a plaquinha. Se eu deixo a placa lá do Oscar até hoje na nossa sala de reunião lá, separado, para mostrar ao pessoal, explicar, ó, tá vendo isso aqui? Foi porque eu fui lá, fui reconhecido e tal, fiz o que eu precisava. E isso é muito interessante. Você conseguir ser reconhecido por algo que você aprendeu e fez. Muito bom, irmão. Imagina o barulho na cidade que você fez, né? Olha lá, o dançarino sendo premiado. Muito legal, cara. Eu quero entender um pouquinho da sua cabeça. E assim, eu quero uma visão neurologicamente correta. O que é o neurologicamente correto? Algo que você imagina que você vai alcançar com data e um posicionamento. Ou seja, onde você quer chegar? Vamos setar, você está com 22 anos. 30 anos. Nós temos 8 anos pela frente. Nós temos 8 anos pela frente na construção de uma nova jornada. O que você quer fazer e onde você quer chegar. Posicionamento claro, definido, quando você alcançar os seus 30 anos de idade. Com meus 30 anos eu já... Ó, cuidado que você vai falar, porque isso aqui é um compromisso. A gente vai ver esse vídeo daqui a 8 anos, hein? Combinado. Eu assumo o compromisso, assumo o risco. Daqui 8 anos, com 30 anos, eu quero, no caso, tá com a empresa faturando 10 vezes mais do que a gente já fatura hoje. No ponto de vista pessoal, já quero, no caso, ter uma família, que eu acho muito importante, já ter uma família em si, já tá com pelo família menos... Como foi? Com pelo menos um filho já. Boa. Já quero estar daqui esse tempo. Nossa, o Pedrinho vai ser o rei das pistas, mano. Tá louco. Passar pra ele a técnica das danças. É lógico, isso é importante, irmão. Meu filho precisa saber dançar, mano. O resto ele aprende. Mas a gente dá um jeito, o né? molejo, ele precisa já sair do, né? E também atingir um nível interessante de desenvolvimento pessoal. Quero ser uma pessoa que tem muito mais ambição do que eu tenho hoje, por conhecer mais coisas, por entender que, cara, é possível ter um mundo diferente. E padrão, eu quero já dar mais liberdade para os meus pais. Por exemplo, meu pai lá ser um conselheiro só da empresa e ele e minha mãe sair e viajar. Então é uma coisa que eu desejo que eles façam. Ter, no caso, a família melhor estruturada, viajar, ter um desenvolvimento melhor que uma empresa que fatura 10 vezes mais do que hoje. E eu vou te falar, cara, 10 vezes mais é audacioso, mas você vai alcançar antes disso. Eu lembro que nós demoramos 10 anos para deixar uma empresa no positivo porque a gente não estava inserido em um ambiente de crescimento, que foi 2006 a 2016. A gente era uma empresa negativa e virou uma empresa positiva faturando pouco. Só que a gente demorou 3 anos para decuplicar. 3 anos para decuplicar, que é o que você quer. Então pode ter certeza que vai ser muito antes disso, o faturamento. A família
provavelmente venha mais ou menos nessa época. Amém. Mas, e a liberdade da sua mãe, do seu pai, você vai alcançar e você vai ser o grande responsável, o grande combustível, propulsor de tudo isso, você, sua irmã e tudo que vocês estão construindo. Porque, assim como é no Serac, a Contempo, ela tem um time incrível, são eles que fazem acontecer. A gente traz as ideias, a gente mostra o caminho, mas é o time que faz acontecer. E você tem um time incrível, parabéns pelo seu poder de execução. Agora, nessa parte do podcast, eu quero fazer o seguinte, é um bate-bola. Você tem que me responder com palavras curtas, ou uma palavra ou uma frase curta. Eu vou falar uma coisa, você fala outra. Fala uma coisa, você fala outra. Fala uma coisa, você fala outra, tá? Combinado. E aí, nesse bate-bola, você vai me falando para eu entender realmente como a sua cabeça pensa, tá bom? Então eu vou falar uma frase ou uma palavra, e aí você fala uma frase ou uma palavra. Show. Beleza? Tá preparado? 100%. 100%? 100%. Se errar, vai fazer dancinha, hein? Ou se acertar, vai fazer... Não tem certo ou errado, brincadeira. É o que você realmente pensa. Vamos lá. 3, 2, 1. Família. União. Trabalho. Obrigação. Gestão de pessoas. Chave. Cidade pequena. Mundo diferente. Referência. Sempre grande. Fire Club. Conexão. Rony. Meu mestre. Seu pai. Referência. Sua vontade de treinar. Todo dia. E dança. Faço. É isso aí. Uma salva de palmas pro Pedro Contempe. Pedrão, obrigado por ter vindo. Cara, é um prazer estar aqui com você. Prazer inenarrável. Todo inenarrável, inenarrável. Deixa uma mensagem final para sua câmera, para as pessoas que te assistem, uma mensagem de inspiração para a pessoa que realmente é um empresário, é o seu cliente, é o seu time que está assistindo esse podcast. Então, para você que está acompanhando a gente aqui, eu tenho uma frase. Sua empresa nunca será maior do que a sua visão. Então, se você, igual eu, uma pessoa nova que quer alcançar alguma coisa, procura sair de onde você está. Procura pessoas que vão te dar esse impulso e lembrando que vai depender só da gente. Independente dos fatores externos, é a vontade que a gente carrega dentro que vai mudar tudo e que vai fazer a nossa empresa ou o nosso pessoal mesmo ir para um próximo passo e ser melhor do que a gente era antes. Isso aí, uma salva de palmas pro Pedro. E vamos meter a dancinha no final do podcast. Calma. O cara já levanta mesmo, mano. Ele é dos meus. Pera aí, antes da dancinha. Gente, você que gostou desse podcast, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, comentar. Segue o Pedro, @PedroContempo, CONTEMP. Contempo, Pedro Contempo, segue lá nas redes sociais. Ele é uma inspiração, é um cara que tá com a gente, vai crescer, é novão, cara, novo, com uma outra cabeça, tá acertado, tá numa cidade pequena, não se vitimiza, tem outras referências. Cara, ele é uma aula ambulante. Cara, prazerzaço ter você aqui. Prazer é todo Tamo meu. junto, e quero agradecer você e o pessoal do Serac em si por ser esse local onde eu posso encontrar uma nova forma de viver, encontrar uma inspiração. A gente te agradece, ó. Mais um JMcast finalizado, temporada de verão, e vamos terminar com uma dancinha. Vai, sei lá, você que puxa. O chama. Qual do chama? Assim, ó. Chama. Valeu, galera.